sua vida. Eu quero compartilhar antes da palavra, uma rápida palavra aqui para nós contribuirmos e ofertarmos ao Senhor. Deus tem tocado muito no meu coração, acho que você também é abençoado assim, através de pessoas, de personagens, homens e mulheres da Bíblia, homens e mulheres que se tornam exemplos, suas biografias. Não sei você, né, mas eu sou muito inspirado por biografias, né? Homens, mulheres, pessoas, especialmente homens e mulheres de Deus, pessoas como nós, pessoas com dificuldades, mas que acabam tendo uma experiência com Deus e respondendo a Deus de uma forma muito especial. E uma dessas pessoas é Jacó. Jacó, ele sempre toca meu coração, porque ele é uma pessoa muito favorecida por Deus. Ele tem uma história de dificuldade, ele tem uma história com caráter difícil, ele é uma pessoa difícil, mas que o Senhor age com bondade para com ele, e ao Senhor agir com bondade para com ele, ele tem uma resposta para Deus que assim me surpreende e toca muito meu coração. Isso está lá em Gênesis capítulo 28, verso 20 a 21, são 2 versículos dessa resposta de Jacó. A palavra do Senhor diz assim, que Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Então Jacó está num momento de muita dificuldade. Eu creio que você e eu já passamos por momentos cruciais, momentos de crises, momentos de dificuldades grandes. Jacó, ele estava no momento que ele tinha causado um dano muito grande ao seu irmão Esaú. Ele tinha tirado do seu irmão o direito de primogenitura, que era algo extremamente valorizado naquele tempo, era algo extremamente importante naquela cultura. E ele estava jurado de morte pelo seu irmão. Ele estava numa situação onde se ele não se movesse, ele morreria. Uma situação complicada. E aí qual que é a atitude então de Jacó? A atitude dele é fugir. E ele está em fuga. Ele está em desespero de fuga. Ele está indo embora. E nesse ir embora, ele então tem esse encontro, onde Deus se revela a ele. Aqui aquele texto, você pode se lembrar, que Deus vem a ele e traz uma escada, né? E ali ele vê toda aquela movimentação divina, naquele sonho que ele tem. E Deus então fala com ele, no verso 15, desse mesmo capítulo, dizendo: eis que eu estou com você, e o guardarei, por onde quer que você for, farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Olha só, meu amado, que Deus maravilhoso, que graça divina. Deus não tinha abandonado a Jacó, mesmo diante das suas dificuldades. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, Deus não tem abandonado a você, mesmo diante de situações difíceis. Ele deseja a você e está se revelando com seu coração de graça para lhe salvar e prosperar a sua vida. Estava me lembrando do meu pai, 40 anos atrás aproximadamente. Ele teve um acidente lá na fazenda que ele estava trabalhando, que ele tinha uma terra, ele estava fazendo uma derrubada, abrindo um espaço para fazer alguma plantação, alguma coisa, e uma árvore grande, né, a gente chama de uma tora, enquanto ele cortava, o motosserra ficou preso ali, e ele calculou que a árvore ia cair para um lado. Então ele abriu um espaço para ele correr, e ele foi lá terminar de cortar ali, né, para liberar a motosserra. E quando ele termina ali de cortar, que a árvore cai, ela então, em vez de cair para o lado que ele imaginou que ela fosse cair, ela enroscou em um galho lá em cima,
Então o seu tronco moveu de lado para onde ele correu. E pegou aqui na sua perna direita e estraçalhou a perna dele. Quebrou em vários pedaços. E ficou seguro somente o seu pé pelos músculos daquela perna. E ali ele tinha 2 companheiros jovens. Ele estava muito longe. Ele estava muito longe de cidades, centenas de quilômetros, e muito longe de vizinhos. Enfim, ele só foi ser socorrido 24 horas depois, naquela mata. E meu pai conta que ele passou aquela noite. Ele teve uma hemorragia muito séria. E ele, então, teve um desmaio. E quando ele voltou, ele teve a percepção de fazer um torniquete com um cipó que ele encontrou ali, que estancou o seu sangue. E ele passou uma noite sozinho no meio daquela selva, e ali foi um momento de dificuldade. E meu pai era um homem que ia à igreja, ele era simpático à fé, ele gostava dos cristãos. Minha mãe era uma mulher crente, muito dedicada ao Senhor, seus filhos já iam à igreja, mas ele não ia, ele ia rarissimamente. E naquela noite, meu pai teve um encontro com Deus. Naquela noite, semelhante a Jacó, ele fez uma aliança com o Senhor. E ele disse: se o Senhor me salvar, se o Senhor me conceder vida, eu te servirei pelo resto da minha existência. O Senhor será o meu Deus. Só o Senhor será o meu Deus. E de tudo que o Senhor me der, eu serei fiel ao Senhor. E já faz mais de 40 anos. Meu pai está com 92 anos hoje. E ele serve ao Senhor fielmente com o seu coração. Ele nunca mais colocou outro Deus, além do Senhor Deus, na vida dele. Ele nunca mais. Ele é um homem de fé. E conversava com a minha irmã essa semana, porque ele está com dificuldade de fazer assinaturas. E ela me disse: mas eu acho que ele ainda consegue fazer. Porque essa semana ele escreveu no envelope de dízimo que ele mandou para a igreja o nome dele e da mãe. Depois de todos esses anos, continua cumprindo seus votos ao Senhor. Como Jacó. Jacó falou para o Senhor: só o Senhor será o meu Deus. Não colocarei outros deuses na minha frente. Não adorarei outras divindades. Eu vou te amar com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu espírito, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. E foi isso que Jacó fez. E o Senhor abençoou a Jacó. O Senhor tem abençoado meu pai. E eu sei que a sua história também, muitas vezes é uma história de dificuldades. Mas nesses momentos das dificuldades, você pode se achegar ao Senhor. Você pode falar com Ele. Você pode, dizer para Ele a intenção do seu coração. E o Senhor, Ele vai te ouvir. E o Senhor, Ele vai vir sobre você. E o Senhor vai te abençoar. Como abençoou Jacó. Porque um pouquinho mais na frente, no capítulo 30, nós estamos no capítulo 28, no capítulo 30, verso 43... a palavra do Senhor diz que Jacó se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. E se tornou uma pessoa riquíssima, porque a mão do Senhor era sobre ele. Eu creio que essa palavra e essa mesma experiência que Deus deu a Jacó é para você e é para mim. Nós somos os filhos de Abraão, filhos de Isaac e filhos de Jacó. Essa mesma bênção que veio sobre a casa desses patriarcas, essa mesma bênção, ela vem para a sua casa. Eu creio que o Senhor tem bênção para você. Primeiramente, saiba que o Senhor é com você. Ele ama você. E Ele vai cumprir todas as promessas das palavras dEle para com você. Você crê nisso? Amém? Você pode dizer amém? Eu creio que Deus vai cumprir todas as promessas deles para mim. A segunda coisa, você pode e você deve fazer um voto de fidelidade a Ele. Amar o Senhor de todo o coração, alma, entendimento e forças.
e tudo que ele der, entregar a ele, né, uma oferta, entregar a ele o dízimo, entregar a ele uma forma de gratidão. E por último, você pode desfrutar da riqueza que ele trará sobre você nos próximos anos, nas próximas décadas da sua vida. Você experimentará de grande favor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua existência, sobre a sua família. Deus tem prosperado você e Ele vai continuar sobre você, te abençoando. Quero orar com a sua vida hoje. O Senhor me tocou muito com essa palavra quando eu estava ouvindo essa história do meu pai, porque o Senhor tem cuidado dele até hoje. Ele, depois que ele perdeu essa perna, ele ficou com pouca mobilidade. Então isso dificultou muito o trabalho dele. Mas mesmo assim ele se levantou. Deus deu graça e ele trabalhou. E quando ele não mais conseguiu trabalhar, que ele precisou agora ficar, sem fazer nada, ele tinha uma pequena aposentadoria. Sabe essa aposentadoria de invalidez? Um salário mínimo. E minha mãe, quando envelheceu um pouco mais, ela passou a ter também mais uma aposentadoria de mais um salário mínimo. E eles viviam com 2 salários mínimos. Mas há aproximadamente eu acho que 7 anos atrás, um dos meus irmãos faleceu. E esse meu irmão é quem cuidava dos meus pais e morava com eles. E a pensão dele, que era um funcionário público federal, passou a ser dos meus pais quando ele faleceu. E hoje meus pais são providos por essa pensão. Uma pensão que eles desfrutam hoje de dignidade, desfrutam hoje de cuidados, Minha mãe falou essa semana para mim: ô filho, a gente está gastando mais com remédio do que com comida. Mas eles têm recursos. Deus tem dado a eles recursos para comprar os remédios, os suprimentos, as necessidades que eles precisam. O Senhor é com você. Talvez você não tenha passado por uma crise como meu pai passou, como Jacó passou, como eu passei aos 15 anos de idade. Eu espero que você também não passe. Mas se você estiver no meio de uma delas, ou se você já experimentou uma, ou se esse testemunho toca o seu coração, não espere uma crise chegar. Decida hoje servir ao Senhor com todo o seu coração. Decida hoje ser fiel ao Senhor e ser generoso ao Senhor. Mesmo assentado, se você quiser pegar um envelope, você pegue para a oferta ou para o dízimo. Coloque a mão agora, sobre o seu coração. E nós vamos orar. Pai, bendito é o Senhor, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado a Deus pela vida incrível de homens que o Senhor chamou, que o Senhor tocou e cumpriu o seu propósito e cumpriu as suas promessas como Jacó. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor continua cuidando de cada um de nós. O Senhor cuida dos teus filhos agora. E Pai, que os nossos corações só tenham espaço para ser do Senhor, consagrados ao Senhor, votados ao Senhor, devotados ao Senhor e à tua obra. Abençoa teus filhos que vão ofertar, abençoa teus filhos que vão dizimar, que as promessas do Senhor estejam sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.